Olá! Hoje o Vivências foi conhecer um dos mais importantes bibliófilos do Brasil. José Augusto Bezerra nasceu em 1948 em Fortaleza, Ceará, e graduou-se em Administração de Empresas pela UFC. Colecionador de livros, Bezerra foi fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Bibliófilos. Estima-se que sua biblioteca tenha mais de 20 mil livros. A minha história de vida era uma história de uma criança simples, de uma família modesta, que através dos seus próprios esforços foi criando uma biblioteca a partir dos 11 anos. E assim, quando eu me casei aos 25, eu já tinha uma biblioteca boa, considerável. Era um centro de pesquisa para a maioria dos amigos, de alguns professores. Eu já dava aulas particulares. Então, assim, começamos essa atividade. E quando entramos então na Philips, que era uma multinacional, nós tínhamos um pouco menos de idade, acho que uns 23 anos, nós então começamos uma vida profissional. Então, através da Philips eu fui designado como gerente da filial de Fortaleza e vindo para cá concluí aqui o meu curso de administração de empresas e depois eu comecei a ensinar também na própria universidade e foi uma época muito boa de interatividade, etc., que não pôde ser continuada em termos de docência, porquanto a Philips me deu a responsabilidade por outros estados e etc., e eu tinha que definir, porque o tempo eu não dava para atender as duas coisas, já que eu tinha que viajar muito e etc., e eu, lamentando muito, optei pela vida profissional naquele momento. Certo. Eu acho que isso é uma vocação, porque meus pais eram pessoas simples e não tinham essa tendência, nem esse amor, diríamos, esse desejo de ler e coisas assim. Desde criança eu espontaneamente tinha, como já disse, mais do que a média das pessoas. Então eu me dediquei a isso e o início era justamente pelo fato de eu ter que trocar os livros do ano anterior por livros do novo ano. E então eu ia trocar naquelas para fazer uma opção da forma mais diríamos, econômica. E então comecei a pesquisar naqueles sebos, naquelas livrarias, né? E comecei a ver realmente o que eram os livros e diferenciá-los, porque a bibliofilia ela é antes de tudo uma arte. Você não pode ensinar com profundidade se você não tiver a vivência dentro daquilo. Então eu procurei e aprendi, e tudo sobre os livros me interessavam. Eu estudava não só com os companheiros, mas procurava conversar com antigos bibliófilos, com livreiros, e até que um dia o Melquisedeque, que era um livreiro antigo lá de Recife, ele vendo aquele meu interesse, aquela minha atividade, ele me ofereceu um livro que eu tenho ainda ali, um livro importante, interessante, As Fábulas de La Fontaine, por Gilles Doré, que desenhadas por ele, que era um grande, diríamos, fazia extraordinárias gravuras na época. E então eu assumi com ele um compromisso de manter esse livro e tentar formar realmente uma biblioteca a partir dele. Esse então é como se fora o tio Patinhas, a moeda número 1. Ela ainda está aí e consiste numa obra ainda importante, embora com o correr dos anos eu adquiri obras de importância muito maior, e inclusive
o primeiro livro do G. Doré que fez as gravuras, e então era um livro muito mais importante, esse que era o primeiro livro dele. Portanto, essa paixão, como você falou, foi uma coisa que veio nascendo vagarosamente, espontaneamente. Eu não herdei, eu montei a minha biblioteca vagarosamente por mim mesmo. Inclusive o Mindley esteve aqui nesta biblioteca. Essa aqui é apenas uma parte para meu estudo. A parte maior está numa casa com quase 30 mil volumes. E o Mindley, estando aqui, ele viu esta parte da biblioteca chamada a impressão régia, que é uma área muito rara. E ele me disse: olha, essa sua coleção da impressão régia é, junto com a minha, as duas maiores coleções do Brasil. Mas a minha, ele quem me falou isso, quase a metade foi-me dada pelo Rubens Borba de Moraes. E a sua foi feita sozinha. Então a impressão régia são os primeiros livros feitos no Brasil com a chegada de Dom João VI. Então ali nós temos todos os livros da impressão régia, e de início são os primeiros livros escritos sobre a política, sobre a medicina, sobre a diplomacia, sobre direito. Por exemplo, ele tem o primeiro livro escrito sobre o Ceará também, e sobre todas as primeiras leis que foram aqui feitas no Brasil. A nossa biblioteca tem 12 áreas. Tem a parte que eu falei de impressão régia, tem a parte de dicionários, que nós somos a maior do Brasil, tem a parte de diríamos de ex-libris, que talvez sejamos a maior do mundo, tem a parte de história do Brasil e história, diríamos, universal, temos a parte de manuscritos, temos o acervo da Raquel de Queiroz, que a família nos doou, isso representa uma área da nossa biblioteca. Temos a parte de infantil, literatura infantil. Temos um outro campo que é só sobre o Ceará, incluindo, acho que a maior biblioteca já formada sobre o Ceará até hoje, que são 8 mil volumes só sobre o Ceará. Então, é uma biblioteca abrangente que me dava sempre subsídios para a minha atividade profissional. No próximo bloco, o bibliófilo José Augusto Bezerra fala mais sobre sua coleção e sobre suas publicações. Fique com a gente, voltamos já! Neste segundo e último bloco, o bibliófilo José Augusto Bezerra nos apresenta seus livros publicados. Na realidade, há uns 25 anos atrás, nós começamos aqui, os estudiosos, a recebermos visitas de grandes personalidades como o Aurélio Buarque, como o Gilberto Freire, muitas personalidades que nos estimularam a formar um grupo de pessoas que gostavam de livros e nos estimularam a oficializar isso em uma associação. Então temos aí todos os livros, diríamos, todos os livros de muitas personalidades que nos visitaram naquela época, assinalados com dedicatória por eles. E na realidade eu então, junto com o Luiz Maia, que era o dono da livraria Renascença, aceitei a incumbência de formar uma associação cearense de bibliófilos. E assim fizemos. Com um ano ou dois, nós observamos que muitas pessoas de outros estados queriam participar. E então nós criamos os sócios correspondentes. E como existiam pessoas do Brasil todo como sócios correspondentes, e como também não tínhamos uma associação nacional
que fizesse organizasse todas essas pessoas. Então nós transformamos da Associação Cearense de Bibliófilos para a Associação Brasileira de Bibliófilos, porque inclusive naquele tempo tinha o José Bonifácio, que morava no Rio de Janeiro, tinha o Mindley, que morava em São Paulo, tinha pessoas do Rio Grande do Sul, de Recife. Então realmente precisava se tornar brasileira por uma questão, diríamos, de coerência com o grupo que ali estava. Essa Associação Brasileira dos Bibliófilos é hoje a mais antiga em atividade no Brasil. É uma associação dinâmica, respeitada no Brasil todo, que tem uma história muito bonita. Nos últimos tempos nós fizemos 4 obras que eu poderia usá-las como destaque. A primeira dela foi um romance histórico chamado O Espírito do Sucesso. É um romance baseado na vida de Alexandre o Grande. Foi uma obra de boa aceitação e que foi inclusive texto de vestibular do Farias Brito. Foi uma obra que vendeu já a primeira edição e estamos providenciando a segunda. E é uma obra muito interessante porque ela é um romance mais baseado em fatos reais. Então, através dela nós podemos estudar toda a história clássica. E vamos entender justamente nesse livro o espírito dos grandes homens. Como é que eles se tornam vitoriosos? Como é que eles adquirem, diríamos, aquelas condições que os transformam em líderes? Isso não é uma coisa que ocorre por acaso. Nós, quando estudamos isso profundamente, nós chegamos à conclusão de que existem princípios. E esses princípios foram usados já desde a antiguidade pelo Alexandre o Grande, cujo professor era Aristóteles. E baseado nisso, Aristóteles se tornou o homem mais sábio da antiguidade. E Alexandre, seu pupilo, se tornou o maior general de todos os tempos. Um outro livro que nós depois nos empenhamos foi um livro que nós organizamos no Instituto do Ceará, chamado Os Arquivos do Barão de Studart. O Barão de Studart foi o maior, diríamos, documentalista e um dos maiores historiadores do Ceará. E toda a documentação dele, toda a biblioteca, a que restava, porque uma parte foi perdida ao longo do tempo, estava no Instituto do Ceará, e nós então fizemos um projeto para recuperar, higienizar e deixar as coisas de uma forma, vamos dizer, possível de serem manuseadas. E a partir daí nós então fizemos um livro com todo aquele conjunto de documentos, e esse livro hoje é um dos documentos importantes da historiografia cearense. Reflete bem o espírito também daquele grande cearense que se dedicou totalmente à cultura e escreveu, entre livros e textos, mais de 100 obras, e nós realmente lhe rendemos homenagem, porque ele trabalhou em vários campos diferentes, já que ele era um médico, mas fez trabalhos históricos em muitas áreas surpreendentemente diferentes. O terceiro livro a destacar seria um livro que trata da música no Brasil. É um livro bilíngue que explora o surgimento da música no Brasil, como ela cresceu, como ela se desenvolveu a partir da vinda dos membros dessa missão francesa, que veio para o Brasil com a chegada do príncipe em 1808, e daí veio entre eles um professor de música chamado Neukomm. Neukomm era o professor de Dom Pedro I.
E Dom Pedro I fez o primeiro hino do Brasil. Mas baseado, e por incrível que pareça, muita gente acha que Dom Pedro I era um homem brincalhão e etc. E era, mas ele tinha vocações e uma delas era a música. O nome do livro em Haydn, Mozart e Neukomm na Corte Real do Rio de Janeiro. Por que incluímos Mozart e Haydn? Porque eles foram professores diretos e indiretos do Haydn, do Neukomm. E então, tudo aquilo Neukomm já tinha diríamos, uma origem. Mas é que também esse livro estava baseado no primeiro livro de música feito no Brasil, que é uma raridade, e como a gente disse que ali estão os primeiros livros do Brasil, este era o primeiro livro de música feito no Brasil, do qual nós temos, eu acredito, que uns 3, sendo esse meu, o que acho que está em melhores condições. E aí nós tínhamos que fazer um facsímile desse livro e interpretá-lo e analisá-lo e compreendê-lo para que também entendêssemos o início dessa nova era musical em nosso país. É um livro feito em português e alemão. É um livro bilíngue e nós tivemos como colaboradoras a professora Ingrid Schwanborn e a doutora Maria Elias, da Universidade Federal do Ceará. E por último, nós destacamos esse livro que há pouco fizemos sobre a história do Brasil em manuscritos. É uma obra muito significativa, pelo que nós estamos vendo, está sendo muito bem aceita a nível nacional, a nível internacional. Começa com aqui uma pena de ouro, estuda da minha biblioteca. A pena de ouro em que foi usada pelo padre Cícero e pelo Franco Rabelo para a assinatura das posses deles. E daí nós começamos com o Instituto Ceará, um dos primeiros documentos conhecidos da língua portuguesa, do ano de 1300, e assim vemos o que é uma biblioteca de livros feitos à mão, manuscritos. Aqui nós vamos fazendo uma introdução e aqui vamos vendo o livro em toda a sua beleza, em toda a sua riqueza. Por exemplo, isso aqui é o Olavo Bilac fazendo a declaração de amor. Isso aqui é o Ronald de Carvalho, é o Vicente de Carvalho. Nesse poema muito conhecido dele, Menina e Moça. E aqui nós começamos o livro com 50 capítulos da história do Brasil, onde começamos aqui com... esse foi o primeiro livro Mundos Novos, em que o Brasil foi citado, 1504. Aqui essa carta letera para Soderini é a carta que deu o nome à América. E assim nós vamos vendo aqui dentro um verdadeiro manancial de informações, como por exemplo... uma carta que talvez a única em mão de particulares no Brasil, assinada por o manuscrito de Tiradentes, entendeu? E assim por diante nós vamos vendo aqui sempre a Casa dos Inconfidentes, obras, diríamos, belíssimas em termos de beleza artística, né? Como essas aqui. E outras obras de valores também bonitas, mas também de valores culturais, com informações históricas muito importantes. O Vivências fica por aqui. E você já sabe, se quiser enviar dicas ou sugestões de programa, entre em contato pelo telefone 3477-3422. Assista também a todos os programas da TV Unifor na internet. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!